Voltamos para mais uma aula de nosso curso de Introdução de Análise de Dados. Agora a nossa aula 4, nossa penúltima aula antes da gente se despedir. Assim como a aula de estatística, eu acredito que vai ser uma aula mais técnica, sim, não vai ser tão visual ali como a aula de gráficos, né? Então, ela geralmente ficaria ali atrás de visualização de dados, mas eu preferi deixar aqui para a gente ficar equilibrado, ok? Limpeza de dados, tratamento de dados, o que que é, né? Nem sempre os dados vão vir tratados. Se vir de um banco, se tiver um bom TI que esteja cuidando ali do banco, seguindo, né, as regras, não vai vir com erro, né? Você puxa, só vai fazer uma consulta de SQL, né? Usando ali o read SQL e vai puxar do teu banco, ok? Simples. Mas não é esse o padrão, ok, gente? Né? Então, a limpeza é a gente fazer certas tratativas, né? Para deixar a nossa base usável, entendível, né? Para o nosso objetivo fim, ok? Basicamente nisso. E permitir que não tenha uma conclusão errônea, ok? Principalmente quando a gente, por exemplo, lidar com séries temporais, por exemplo. Então a análise depende disso, né? De uma base bem estruturada e bem limpa. Aqui a gente vai tratar numa base que é possível alcançar isso, né? Mas se a gente for lembrar lá dos tipos estruturados de dados, quanto menos estruturado, né? Tipo um semi ou um não estruturado, mais difícil vai ser conseguir, né, essa base estruturada no fim, ok? Mas o importante é que a gente chegue num objetivo, né? Que é esse objetivo da análise, né? A gente tem um objetivo, a gente tem essa base e a gente quer fazer, né, essas sequências de passos em que a gente vai ter um resultado que vai permitir a gente ter um gráfico, né, ou até mesmo um número que vai nos trazendo um resultado, né, um objetivo fim, né, uma meta, que seja. Bem, Vou mostrar para vocês rapidinho eu pronuncio Kegel, tá? Tipo Google Kegel. Não sei se a pronúncia é correta. É difícil conseguir base, gente. Tem as bases do governo, mas elas não é tão fáceis, né? Tem o portal de transparência, mas também é difícil navegar no portal de transparência. E muitas vezes o portal de transparência já vem com as bases tratadas. Nem sempre é fácil achar base para treinar, ok? E principalmente, às vezes é difícil achar bases interessantes. E essa é a vantagem do Kaggle, né? Ele é como se fosse uma rede social, né, voltada para quem gosta de análise de dados. Se você for um bom analista, tem um negócio, já é um dev, digamos, um dev especializado nessa parte de dados. Um lado interessante do Kaggle é isso aqui, tá? Ele tem competições, ok? Que são pagas. E pago em dólar, tá? E como vocês podem ver, são valores altinhos, ok? Até que, se basicamente, depois que você criou tua conta, você faz o Joy Competition, e aqui vai ter. Cada competição vai ter as regras. Você vai ler aqui certinho, né? As regras, né? Como a premiação é dividida, né? Então aquele é o valor total, e daí como é dividida a premiação. Nesse exemplo aqui ele está premiando até o quinto lugar, né? Então, bastante, ok? Mas o que está nos interessando é isso aqui, datasets, ok? Bem, então como vocês podem ver ali, eu já fiz duas pesquisas, mas, por exemplo, isso aqui foi um brasileiro que colocou, né? Obviamente ele criou uma base do Brasileirão do ano passado, né? Daí ele vai descrever um pouco, né, o que é a base, né,
descrever os conjuntos, vai ter uma pequena documentação. E aqui já tem uma pré-visualização da base, ok? Então, ó, os times, as posições, os pontos, a quantidade de jogos, vitórias, ok? Tem o peso da base. Mas não vai ser essa que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar hoje uma base. A gente vai trabalhar uma base de games. Opa, cliquei na busca errada. Vamos voltar ali. Aqui, ó. Essa busca. Games. Ok? Aqui vai ter a classificação, né? Em relação à qualidade dos nossos dados. A gente vai nesse aqui, ó. Que é Steam Videogames. Ok? Então, são bases que para você fazer análise, gente. Bases simples, só que são bases que são usáveis, tá? E elas são exemplos reais, ok? Nesse caso, é uma base que foi construída, né, cadê aqui o nome do criador? Não tô achando. Mas eles criaram, né, usando ali as bases públicas da Steam, ok? Bases disponíveis. A Steam tem boas bases, inclusive, tá, públicas. Mas são bases maiores, mais robustas, tá? Aqui é uma base pré-tratada. E daí é bem simples, gente. Download. Simples e rápido, tá? Não... E direto, ok? O que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl C na base. E já está criada aqui a pastinha da aula 4. Como vocês podem ver, a base já está ali. Mas antes da gente começar a tratar em Python, a gente vai abrir em Excel mesmo. Nem sempre é possível, tá? A gente abrir no Excel. Bem importante, tá? Isso aqui é uma base de 200 mil linhas. Quando eu estiver mais ou menos aqui perto da casa de 1 milhão, o Excel começa a travar, ele não consegue executar a base, não consegue filtrar, ok? Daí para você ver e tratar essas bases, você tem que usar aquilo que a gente aprendeu na aula passada. Usar o Pandas, né? Usar info, usar head, ok? Usar o describe ali para a gente poder analisar a base. A gente vai fazer isso aqui. No Excel, você vai selecionar a coluna dados, texto para coluna, delimitado, avançar, vírgula, né? Porque o padrão CSV é comma separate values, ok? Então, valores separados por vírgulas, vai estar escrito aqui, ó, arquivos separados por vírgula. Aqui ele está usando o padrão CSV universal, tem um padrão CSV que é da própria Microsoft, que ela consegue identificar quando é esse arquivo, não é esse o caso. Então, separado por vírgula, a gente avança aqui. Não tem data, então não vou precisar tratar, só dar um concluir. Aqui já dá a primeira dica do que tem alguma coisa errada na nossa base, ok? Porque o padrão CSV é para ter os arquivos alocados numa célula separados por vírgula. E quando eu separo, ele ocupa as outras colunas. Se ele está ocupando as outras colunas, é porque tem alguns dados que estão fora do padrão. Então esse já é um ponto de alerta ali para a nossa base. Ok? Aqui de cara eu já consigo ver uns erros. Aqui ele dá um pequeno detalhe. Só para mostrar para vocês, no nosso Kaggle ele diz aqui, ó. O caso de purchase, o valor, né, compra, o valor é sempre 1. E no caso de play, o valor representa o número de horas que o user jogou o jogo, ok? Então vamos só voltar da manhã e fazer aqui. Então, aqui tem o nosso ID. Ele repete. Então vocês podem ver, isso aqui é um usuário, tá?
não é uma base de data, então se não tem data, a data não vai nos interessar nesse caso. Então, qual que é a sequência? Ele comprou Skyrim e ele jogou tantas horas. Ele comprou Fallout 4 e jogou tantas horas. Ele comprou Spore e jogou tantas horas, ok? Não importa. E assim, como não tem data, não vai importar quando isso aconteceu, ok? O que importa é que ele jogou, esse usuário jogou esse jogo tantas horas, ok? Então é essa informação que a gente está extraindo dessa base. Então, isso aqui já é uma análise de, né? Aqui já, como você pode ver, aqui já começa a análise de dados, gente. Uma coisa simples, né? Como uma base do Steam, mas a gente fazer essa pequena análise já nos permite. Bem, eu vou fechar aqui o Shift, né, que eu ensinei para vocês, lado direito do mouse, e vai aparecer a opção ali, copiar como caminho. Eu vou copiar como caminho, e a gente vai voltar para o nosso bom e velho CSV, porque agora a gente vai começar a lidar com as bases. Ali vocês já receberam um spoilerzinho. Então, code. Aqui eu vou dar um normal, porque caso já tenha bibliotecas, que provavelmente tem, como para não precisar fazer os imports de novo, eu estou fazendo rodar todas as células aqui do meu notebook, Jupyter, ok? Daí se tiver imports, ele já vai fazer, né? Isso vai me poupar que eu faça imports de novo e só faça imports das bibliotecas novas que eu for utilizar. Então a gente vai vir aqui, code, só vou dar um Ctrl V. Então aqui está o meu arquivo. E bem, eu vou chamar de base underline Steam. Daí vai ser igual a pd de pandas ponto read. Ali ele já está dando spoiler como sempre, tá? O Copilot atrapalhando a gente. Então, ele não é tão espertão não, né? Tá, eu vou substituir aqui pelo que está no meu Ctrl V. É só arrumar aqui os... Então pronto, aqui, então só lembrando, eu vou criar eu estou armazenando, eu estou lendo com o pandas esse arquivo CSV. E ele vai criar e esse data frame vai ser armazenado nessa variável chamada base underline Steam. Então, code. Então, vamos fingir que a gente não viu lá o Excel, a gente vai fazer um base Steam.head. E a gente vai ver a mesma base, tá? Só que tem um porém, né? O data frame, ele precisa dos nossos cabeçalhos, também conhecidos como readers, ok? Como não tem cabeçalho, ele instituiu que a primeira linha fosse cabeçalho. Então, o que aconteceu? Por consequência, isso aqui não é um cabeçalho. Então, ele leu de forma errônea. Deve você pensar, só adicionar uma linha. Mas nesse caso, a gente adicionar uma linha vai ser mais trabalhoso e mais pesado em código do que a gente só recarregar a nossa base e reutilizar a mesma variável. Então aqui vai vir mais dois argumentos, que é o reader. Tá. Só para eu não seguir o que o Copilot está fazendo, eu vou fazer igual a 0, tá? Que é a mesma coisa que fazer none. E eu faço readers igual a 0, ok? E o próximo argumento é names, ok? No names, eu vou adicionar os meus cabeçalhos, ok? Nossa senhora, que Copilot chato.
teclado tá estranho, gente. Pera aí. Tá. Vou usar as opções que ele tá usando, embora eu não concorde, mas vamos lá. O que a gente tem? Tem o nosso user ID, correto. A gente não é game ID, é o nosso game name. Fechou. A gente tem esse argumento aqui. Ele tem 2 valores, então sempre fazer colunas que você lembre para que serve. Eu vou chamar de pushars underline play. Aqui eu vou chamar só de playtime. E aqui tem uma coluna que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Então, eu vou chamar... isso aqui já é um exemplo de dado errado, tá? Provavelmente tem algum valor aqui na linha lá, 100 mil, por exemplo. E que é um valor irrelevante, porque mesmo na descrição da base, não tem essa coluna. Então, provavelmente na hora de eles construírem a API e fazer captura de dados, por exemplo, com leituras de HTMLs, ok, XMLs, por exemplo, e daí ele captura um valor a mais. Isso pode acontecer. Ainda assim, isso aqui é uma base estruturada, gente. Ela só está com erro, mas ainda assim ela é uma base estruturada. E eu vou chamar essa base de erro mesmo. Nossa senhora, gente, mano. Claro, tá bugadaço aqui. Não sei porquê. Ok. Por que eu tô colocando o caminho aqui? Porque isso aqui podia ser uma variável e isso aqui podia ser uma variável, tá, gente? O ponto importante é que eu não quero ficar criando variáveis à toa para ficar acumulando, ok, ali no cache ali da memória RAM, tá? Se eu vou usar uma vez, não precisa ficar criando variável, gente. Então, executo o nosso head de novo. E taran, tá ali os nossos cabeçalhos, tá? Belezura. Então, agora a gente precisa remover colunas, tá? Beleza, então eu vou adicionar mais uma coluna code aqui. Bem, eu vou fazer a fórmula, ok? E a gente já vai... Então, ponto importante, eu vou alterar da mesma forma que eu iniciei um novo código e inseri de novo na base Steam, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ok? Então, tem que tomar cuidado. Se você usar o mesmo nome de variável, como ela, né, a variável declarada, ele vai substituir o dataframe inteiro, ok? Vamos lá, base Steam. Então, o que vai ser a minha base Steam agora? Ele vai ser a minha base Steam, ok? E vou usar um argumento novo, ok? Que se chama ilock, tá? Mas a gente já vai entrar ali no que... Gente do céu, o teclado aqui tá difícil. Eu vou... Pronto. E ele deu spoiler do que a fórmula vai fazer também. Nossa senhora, tá difícil. Ok. E agora a gente vai ver como é que ficou essa... E que a gente vai fazer de novo. Base.steam e fazer o head. Só que eu vou fazer o head simples aqui. O head simples, só lembrando, ele puxa as 5 primeiras linhas. Então, a nossa coluna erro, que eu não queria para minha análise, ela sumiu, ok? O que é o ilock, gente? Lembra que eu falei que esse index ia ser importante? O ilock, ele é isso, ok? Ele é de localização, ok? Só que ele usa localização. Então, para ajudar vocês, eu vou chamar de index location, ok? Aqui ele tá usando intergil location, tá? Que é o nome. Mas estou usando index para vocês entenderem que ele usa um posicionamento de 0 até lá o fim da base, e a mesma coisa para colunas, tá? Então,
basicamente, o que é esse ponto e vírgula, esses dois pontos aqui? Então, são dois argumentos, tá? Então, o primeiro argumento é a linha e o segundo argumento é a coluna, tá? Aqui, eu estou considerando todas as linhas, tá? E aqui, então, minha base é minha nova base, então é minha base Steam, considerando todas as linhas delas, ok? E considerando todas as colunas menos uma. Basicamente isso. Então, é como se eu tivesse feito uma consulta, uma nova consulta, então, uma consulta dessa base, desconsiderando essa outra consulta, né? E aqui eu estou considerando todas as colunas, desconsiderando a coluna erro, tá? É posicional, então, por exemplo, se eu colocar aqui 1 e 2, o que ele ia fazer? Ele ia pegar a linha 1, né? Com duas colunas. Basicamente isso, tá? Esse é o iLock. O iLock é muito usado, gente, quando a gente, por exemplo, precisa fazer leituras de base, por exemplo, e começar a fazer iterações. Então pense o seguinte, você quer saber, isso aqui é uma lista de usuários em que, vamos ver, que jogou Left 4 Dead 2, entende? Então, né, você teria que fazer um if, ok? Que ele fosse incrementando e esse incremento provavelmente seria um iLock, tá? E daí você subiria, tipo, de linha em linha, né? Teria um valorzinho X aqui, que você subiria de linha em linha e ele ia incrementando. Então, para toda vez que tivesse um Left 4 Dead, você armazenaria o user ID num array, por exemplo, ok? Então, o iLock e o lock, que a gente vai ver daqui a pouco, bem importante ali na hora da programação, né? Na hora da análise de dados. Ok. O que mais que a gente vai analisar? Esse purchase aqui, me perdoe se meu inglês estiver ruim, ele só seta 1 na coluna playtime, né? Tempo de jogo. Então ele é inútil, né? Porque, né, ele, dentro do que a gente está analisando aqui, como é uma base Steam, tá? Ele sempre vai ter o purchase, né, seguido do play. Né? Então esse purchase aqui, 1, ele é inútil, porque ele não quer dizer nada esse 1. É só um valor para não ficar branco, basicamente. Né? Não quer dizer uma hora de compra, sabe? Ele não é nada. Então, a minha nova base, ela tem que remover todas as linhas que tenham o purchase, ok? Nossa senhora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir meu head, tá? Lembrando, eu não vou executar nessa linha aqui. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Se eu executar de novo isso aqui, ele vai remover mais uma coluna, tá? A gente vai recolher a coluna pro time. E toda vez que eu executar, ele vai diminuir essa base e armazenar de novo na variável, tá? Então, tomar esse cuidado aqui. Então, novamente, base underline Steam, ok? Igual, mesma estrutura, base underline Steam. Só que agora a gente vai filtrar. Como é que a gente vai filtrar? Ai, consegui. Nossa, ele tá achando que a gente tá na base acidentes. Eu nem vi que é a base da aula passada. Mas é base underline Steam. Então vamos lá. Eu vou usar. A gente vai abrir o conchentes. Ok. E a gente vai chamar de novo a base. A nossa base underline Steam. O tecladinho tá difícil, gente. Base underline Steam. Tá? Aqui ele tá dando uma dica, basicamente, mas a gente não vai usar o playtime. Mas podia ser, a gente podia tirar todos os tempos zerados. Aqui eu tô considerando por definição que não tenha, tá? Mas pensando melhor, a gente vai filtrar. Mas depois, não agora. A gente vai filtrar nossa coluna. Purchase.
underline play. Então, a gente vai lembrar dos argumentos lógicos, maior, menor, igual. E o que a gente vai usar agora é o nosso diferente. E do que ele vai ser diferente? Ixi, a gente está passando por problemas técnicos aqui. Tá, não reclamo mais do Copilot, ele me ajudou aqui. Então, beleza. Então, o que vocês entender aqui? A minha nova base Steam, ela vai ser a base Steam que tem a coluna por Charles Play diferente de por Charles, né? Que é esse argumento aqui, que ele não me interessa. Que ele, né? E assim, ponto importante, tá? Ele não me interessa pelo meu objetivo. Eu poderia querer, por exemplo, contar as quantidades de compras que esse usuário fez, ok? Mas esse não é o objetivo dessa base, tá? Então é por isso que eu não tô tirando esse argumento, né? Muito, muito importante. E bem, a gente vai executar novamente. A gente vai adicionar um code, tá? E você já deve ter enjoado, mas .steam.head. Só que eu vou executar, como eu disse, executar o simples. A gente vai olhar a base. Então agora ela só tem o argumento play. Então tá ficando bonita a nossa base. Bem, agora então a gente tirou linhas e a gente removeu colunas, ok? A gente só vai fazer mais uma tratativa ali no playtime, ok? Porque a gente não quer surpresas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui todo o meu playtime, garantir, né, que ele seja maior que 0. Basicamente isso. Isso aqui não é nada demais. Isso aqui eu não vou nem mostrar o cabeçalho, como eu falei ali para vocês. Beleza. Mas vocês viram ali que agora ficou essa coluna aqui ficou tudo play, play. Então, ela não serve para nada mais, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa coluna agora. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para facilitar a nossa vida. E a gente vai aprender um comando novo, que é o comando drop, tá? Que é o comando de remover coluna, ok? Aqui ele está exagerando, tá? A gente não vai fazer tudo isso não, mas eu vou usar parte da estrutura aqui para ficar mais fácil. Que ele é bem simples, tá? O drop é parênteses que a gente quer. A gente vai usar o argumento column e daí é só usar o nome da coluna, gente. O nome da coluna é esse aqui. E executa. Novamente a gente vai base underline Steam. Essa ele tá teimando no 10, gente. Vamos lá. Tcharam! Nossa base está super concisa agora, né? A gente tem o user ID, a gente tem o nome do jogo nele e quanto tempo ele jogou. A partir daqui a gente já consegue, né, tirar novos insights ali para nossas bases, ok? Então, agora a gente vai tratar o texto, ok? Qual que é a importância de tratar o texto? Essa é uma base que está pré-tratada, né? Mas pode acontecer. Pode não, gente. Um dia vocês vão pegar. Existe, né? Nem sempre as nossas tabelas seguem ali a tabela ANSI, ok? Ou às vezes até segue. E às vezes vai existir caracteres vazios, né?
que às vezes não é um espaço, é um caractere vazio, gente. Isso impede a gente fazer uma busca, tá? Digamos que aqui eu estou fazendo uma busca, por exemplo, do Fallout 4. Ou não precisa nem ser uma busca, gente. Pode ser, por exemplo, eu estar fazendo isso aqui, ó. Em que eu filtrei todas as linhas de Purchase. Ah, eu quero filtrar todas as linhas que tenha Fallout 4. Tá, mas ele não é o Fallout 4. Digamos que ele seja o Fallout 4 espaço. Fallout 4 caractere vazio. Fallout 4, né? Então, é importante a gente padronizar o texto. Então, vamos lá. Code. Aqui, novamente, vou fazer para vocês verem. A gente vai tratar uma coluna específica da nossa base, ok? Então, a gente... Eu tô numa luta aqui, gente. Qual é o nome da coluna? Game Name, vamos lá. Ele não tá querendo... Eu vou colocar Game Name e ver o que ele... Game Name... Base Line. Agora eu fiquei espantado, gente. Agora ele adivinhou o que eu ia fazer. Tá. Strip. Só que eu gosto de fazer... Lembre que a gente pode concatenar, né? Fazer sequências de funções, tá? Só lembre que ela é feita em ordem. Ok, gente? E bem, str é string, tá, gente? Aquele já tá dando... são as fórmulas de string methods, tá? Especificamente para tratar textos, ok? Outra genialidade do Panda, ok? Porque o normal, né, digamos que não tivesse o Panda, né, você teria que fazer um array com um NumPy que fizesse interação e que fizesse a leitura, contasse o número de espaços, entende? Identificasse quais tipos de caracteres vazios tinha, ok? Mas aqui no Panda a gente tem uma fórmula bem simples. E aqui é o strip. Basicamente, eu vou garantir que ele tire todos os caracteres vazios da minha coluna Game Name, tá? E o lower, ele é uma coisa bem legal, em que ele deixa em maiúsculo todas as palavras, tá? Aqui não vai ser tão necessário, mas em consultas mais avançadas, às vezes você precisa fazer, e para quem já fez banco de dados já vai conhecer, você precisa unificar um index com um nome. E geralmente esse index com um nome, né, às vezes é um número ou um nome, não é legal que tenha minúsculo com maiúsculo, né? E você também vai fazer por aqui, usando essa fórmula. Não é o nosso caso, então só vou executar a fórmula. Na verdade não vai fazer nenhuma diferença mostrar para vocês. Mas ó, lower, tudo minúsculo. Tudo minúsculo, tudo minúsculo, tudo minúsculo. Mas isso não vai servir de nada. Adivinha qual que é o para deixar maiúsculo? Eu vou executar de novo, tá? É o upper. Pronto, né? Não é tão estético, mas ele é útil, que é o que vai importar pra gente agora. Então, string methods, ponto para ir, né? Pesquisem lá as documentações, tem vários tipos de string methods dentro aqui do Pandas, tá? Para tratar ali valores de textos. Super útil, gente. Aqui vocês viram, a gente fez 200 linhas em que, tipo, segundos, tá ligado? O contador nem chegou a passar de 0, gente. Ó. 85 milissegundos, cara, pra executar. Então, pra chegar em 1 milhão, né, seria isso vezes 5, né? Daí daria alguns segundos a mais, hein? Então, vocês estão entendendo o poder aqui do Pandas, né? E por que ele é tão utilizado na questão de base de dados. Beleza. Ordenação. Como vocês devem imaginar,
tem forma para ordenação, gente. Assim, sendo bem sincero, isso aqui acaba virando... o Pandas acaba virando muito programador preguiçoso, tá? Mas assim, se existe, gente, não tem por que não usar, tá? Não fique triste por causa disso, tá? Mas é super prático, tá? Aqui ele já deu a estrutura, ok? Então, sorte então, tua base de acidentes, puxa a tua fórmula, ok? A gente vai abrir aqui. Então, by e o nome da coluna que você quer ordenar. A minha não vai ser... Eu quero ordenar por user ID. Ixi, faz tempo que isso não acontecia, gente. Que deu errado? Tô errando alguma coisa. Ah, porque não é base acidentes, né? É base Steam. Te executa. E agora ordenou. E novamente, a gente vai dar um base.head. Eu vou deixar 10 mesmo, já que ele tá insistindo, né? Ok. Olha só. Esse jogador aqui, ele jogou 6 joguinhos. Né? Aqui tá mais fácil de visualizar, ok? E aqui é a linha que ele está posicionado. Então, vocês viram a importância do index? O index permite que eu reordene. Então, a visualização tá ordenada. Mas ele não perdeu a posição do nosso index do nosso data frame, ok? Então, eu poderia, por exemplo, ordenar pelo index e ter a posição original, ok? Porque às vezes uma base a gente precisa estar ordenando para lá e para cá. Então, ordenação bem simplesinho, gente. Não tem muito segredo. Ela é importante principalmente quando a gente quer visualizar os dados, ver qual que são nossos primeiros valores, nossos menores valores, maiores valores, ok? Beleza. A gente vai começar com nossos suporte de dados duplicados. Aqui é quase um capítulo à parte, gente, porque o dado duplicado depende do nosso objetivo fim, tá? Aqui eu vou abrir um disclaimer para vocês, tá? Antes eu vou... Digamos que eu queira saber... Eu quero armazenar a lista de jogos. Não importa, uma lista de nomes. Não importa, eu quero unicamente armazenar essa lista de jogos. Então eu vou chamar de jogos. Lista jogos. Não, lista. Isso aqui vai confundir todo mundo, mas não é lista da lista do tipo de dados, tá? Vamos chamar de caixa de jogos. Tá. Então, agora a gente vai aprender uma nova estrutura de Python. Do Python, ok? Então, só relembrando, né? Eu sei que são muitas estruturas, né? Mas elas existem porque todas elas têm uma utilidade fim, ok? Então vamos lá. A gente aprendeu listas, tuplas, a gente aprendeu dicionários, a gente viu o arrays, a gente viu data frames e esse é o set, ok? O set, ele é bem simples, tá? Ele tem uma estrutura similar com a lista. Aqui é separado por parênteses, tá? Ele tem uma fórmula, né? Vocês viram ali, set, basicamente. O ponto principal, por que eu estou usando ele para separar no capítulo, no tópico de duplicadas, é porque o set não aceita duplicadas, tá? Ponto bem importante. Então, o que a gente vai fazer? Então, aqui eu criei uma nova variável. Ele está fazendo o unique, ó, viu? O Copilot não sabe disso. Então, eu só vou dar um caixa de jogos, ok? Então, set, nossa coluna da base Steam. Bem simplesinho, tá? Outro code.
Eu não sei se esse print vai dar certo, na verdade, gente. Ah, eu gostei da opção que ele deu, eu vou usar depois. Mas não é isso que eu quero. Eu quero print da minha caixa de jogos, tá? Então, o que ele fez? Ele armazenou todos os nossos jogos nesse set. E tirou as duplicadas. Por que isso é importante? Eu poderia criar um outro data frame. Eu posso construir outras bases só pegando esses únicos, né? Ou, se for lembrar de bancos de dados, eu poderia usar essa lista para às vezes fazer conexões entre as bases, ok? Digamos, tem um N para N, tá? Para aplicar lógicas relacionais, tá? Então, por isso que é importante esse tipo de dado set, e ele é uma forma da gente remover duplicadas, tá? E nesse caso, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente quer uma lista dos jogos que tem, tá? Então, e ele faz isso, ele lê a base e faz uma listinha. Bem simples, tá? E bem, eu vou copiar o exemplo do que ele está fazendo aqui. Basicamente, ele está fazendo um print e está fazendo um len do nosso caixa de jogos, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está contando. Claro que essa não é a melhor maneira, mas isso aqui é só para facilitar o nosso exemplo. Ele está contando quantos jogos diferentes tem aqui, né? Digamos que eu só queira... Se eu quisesse só contar, eu usava a fórmula unique lá que a gente aprendeu na aula passada. Mas aqui, gente, 3.598 jogos. Pouquinho, né? Comparado com os jogos que tem em Steam. Se duvidar, eu devo ter isso na Steam. De tanto a promoção que eu aproveito, tá, gente? Tá. Continuando ali na nossa parte de duplicações, eu vou adicionar mais um code aqui, tá? E agora, eu quero criar um data frame novo. Porque eu não quero mais essa forma aqui. O que eu quero? Eu quero saber quantos jogos cada user ID jogou. E eu quero saber quanto tempo cada user ID jogou. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que criar um novo data frame. Então, não vai ser a nossa base Steam, né? Vai ser o nosso... E basicamente é uma análise, não tem que falar, a gente vai chamar de análise de jogos. Novamente, ele está trapaceando aqui, tá? Mas é sim um group by que a gente vai fazer, o mesmo group by que a gente viu antes, tá? Mas é um group by, a gente vai usar uma outra função junto no group by. Então, o que a gente vai agrupar? Né? Lembra que a gente podia agrupar, fazer o group by e a gente podia colocar um sum do outro valor, né? E daí ele ia criar uma coluna soma, tá? Nesse caso, a gente quer colocar outras colunas que se relacionem, né, com as outras colunas. Então, não vai ser só um sum, não vai ser só um count, né? A gente quer juntar, a gente quer agregar colunas junto com os nossos user ID. Então, recapitulando, a gente está criando um novo data frame, a gente está agrupando. Então, imagine, a nossa primeira coluna vai ser os user IDs. Só que diferente do nosso data frame original, ele vai aparecer unicamente. Ok? E agora a gente vai usar ponto. A gente vai usar a função de agregação. Essa aqui eu confesso que é meio chatinho, gente. É fácil errar, tá? Aqui ele já trapaceou de novo, né, gente? Tá difícil. Tá. Vai ser total jogo, vai ser total playtime, ok? E eu vou fazer o reset index, tá? O reset index é aquilo que eu falei, é para ele não reutilizar o index do data frame original. Ele recria, né, os novos index. Porque eu disse que tem que tomar cuidado. Então, aqui com parênteses. Então, isso aqui são os argumentos do agregador, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma coluna chamada total underline jogos, ok? Que ela vai pegar a coluna game name e vai contar os valores únicos com a função
eu chamo de num nick, né? E vai pegar o total do nosso tempo de jogo, ok? A coluna playtime vai somar, ok? E a gente vai agregar mais uma função de reset index que eu expliquei ali o que acontece. Vamos. Ok, deu certo de primeira. Então, a gente vai dar mais um code. Bem, e agora não é mais a nossa base Steam, agora é a nossa análise underline jogos ponto head. E tá aqui, tá pronto o nosso sorvetinho, gente. Então, aqui a gente já tem basicamente a análise, né, uma tabela análise, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem cada usuário, quantos jogos ele jogou, e aqui tem o total de tempo de jogo. O que isso aqui permite a gente fazer? Permite, por exemplo, contar quantos usuários, permite contar a média de jogos que os usuários jogam, permite a gente analisar a média de tempo que os jogos, ok? Permite a gente analisar as variações. E bem, a gente removeu duplicadas, por isso que ele está aqui nesse capítulo das duplicadas. Bem, digamos que eu não quero usar o índice, tá? Que nem banco de dados, a gente pode ter o nosso próprio índice personalizado, que a gente pode alterar o índice dessa coluna, ok? Como que a gente faria isso? A gente vai usar uma função chamada ali setIndex, tá? E basicamente eu vou usar, então, a estrutura lá que vocês viram antes. Então, a análise de jogos vai ser igual a nossa análise de jogos, ponto. A gente vai set, eu acho que é underline, ali ó, set underline index, ok? E a gente vai escolher a coluna. Aqui tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque, por exemplo, se você tá index total de jogo, o valor 20 vai repetir 2 vezes, já era. A gente tipo, o index ele é um valor único, tá, gente? Se atentar muito isso. Por isso que é importante esse tratamento. Com esse tratamento eu garanti que o user seja o valor único, tá? Então, meu novo index, então meu index não vai ser mais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Até o fim da base. Ele vai ser o user, né? Então, vamos lá. Análise de jogo. Ponto .head. Olha só. Tá vendo aqui, ó, que era branquinho, vinha user_d. Então, não é mais. O nosso user_d, ele é o nosso index. Tá vendo que ele mudou aqui a forma que aparece? Qual que é a consequência disso, tá? A forma que a gente busca agora, a gente consegue criar uma busca do index, né? Daí, então, em vez da gente... E isso vai otimizar aqui a nossa análise, ou até otimizar a forma de um programa, ok? Que em vez de ele fazer uma busca na tabela, ele vai fazer uma busca no index. O index é ordenado, ele é mais rápido de buscar. Enquanto se a gente tivesse ali numa coluna, por exemplo, o index ele não está ordenado, o algoritmo de busca ser mais pesado. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como bem simplesinho. Vamos ver. Vou pegar esse usuário aqui, tá? Vamos dizer... Vou chamar de análise usuário. Análise user, para ficar mais fácil. Tá? E daí a gente vai usar um outro argumento. Tá? Então a gente vai pegar a nossa análise de jogos. E a gente não vai usar o iloc. Tá? Lembra? O iloc utilizava o index numerado. Né? Quase como se fosse um Excel. Só que em vez de ele ter as letras em cima, ele tem os números. Tá? A gente vai usar o lock, né? O não da Marvel, né? Lock de location. E qual que é a location?
allocation vai ser o nosso index. E como o index ele é um valor numerado, é só jogar o número aqui, gente. O index pode ser texto também, né? Desde que siga essa lógica de ser único. Então, executei. Então, o que está acontecendo aqui? A minha análise user, ele está armazenando os valores que estão no index, tá? Então, o que ele está armazenando aqui? Está armazenando que o nosso total de jogos é 2, o nosso total playtime é 2.2. Então, a gente vai dar um code e vai dar um print do nosso análise user. Olha só que coisa linda, gente. Então, total de jogo 2, total playtime 2.2. Se vocês pararem para perceber, isso aqui lembra até orientação a objeto, quando você está criando seus tipos de dados, ok? E aqui ele vem com bônus, né? Ele dá o nome, né? E o tipo de dado, que é o float 64, tá? Beleza. Falando em float, não é exatamente tópico de dados duplicados, mas é muito importante a gente estar sempre otimizando, tá? As nossas tabelas. Uma maneira simples de otimizar é com o nosso tipo de dado, principalmente tipos de dados, o tipo float 64. É muito comum as bases já virem padrão ali com o float 64. Qual que é a questão? O float 64 ele ocupa 64 bits, tá? Então, por mais que a gente não esteja usando os 64 bits, ele está sendo reservado esse espaço de 64 bits. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o tipo desse dado, ok? Então, cadê? Eu vou pegar um exemplo aqui para facilitar a minha vida. Eu vou pegar o total playtime ali. Tá. Nem sei o que ele tá fazendo aqui. Tá. Então, eu vou pegar a coluna total playtime e vou alterar ela. Como é que eu vou alterar ela? Então, eu vou pegar ela novamente, nosso total playtime, e vou usar a função... Caramba, agora fiquei assustado. Tá, eu não vou usar int, tá, gente? Mas se eu usar int aqui, o que vai acontecer? Ele vai cortar o valor. Dependendo da análise, você simplesmente corta, tá? É como se fosse um arredondamento. Às vezes é necessário. Não é aqui o caso. Eu vou mudar para vou mudar nosso tipo de dado, ok? Para um tipo de dado chamado float 32. Basicamente é o float que usa ali 32 bits, ok? Porque eu sei, né, que na minha base não vai ter nenhum dado que vai precisar de 32 bits para ser descrito, tá? Porque, bem, a vírgula, por exemplo, é só uma casa que está sendo utilizada, né? Só para vocês entenderem. Então, análise de jogos. Então, eu peguei a coluna total playtime, alterei o tipo e armazenei ela de novo em total playtime. Então, substituí ela. Então, para finalizar, a gente vai dar um análise de jogos.info, tá? Então, até aqui era float, né? Mas se a gente dá o nosso ponto .info aqui, então, né? Lembra que a gente tirou o nosso index, tá? Então, o nosso index ele não faz parte ali da tabela como um dado da tabela, mas como um localizador da tabela, tá? É isso que é o nosso index ali como user. Daí é por isso que aparece só duas colunas, né? Basicamente tem duas colunas nessa tabela. O total jogos, que é um índice 64, e agora o nosso total playtime, que ele é um float de 32.
Com isso eu garanto ali que, né, a nossa tabela ela tá mais otimizada, ok? Tá, e vai estar utilizando menos memória, ok? Ok, então, o valores ausentes.